tal qual na Alemanha de Merkel, o PT também governou esse país por 4 eleições consecutivas. Para tirá-lo foi necessário um golpe na Constituição, feito por esse parlamento com a ajuda da classe dominante brasileira e da mídia. E Lula está para voltar a governar o Brasil, é o que mostram as pesquisas que lhe dão preferência nacional. E é importante dizer que na Alemanha nós estamos vivenciando uma situação muito preocupante. Pela primeira vez, depois do nazismo, a ultradireita conquistou cadeiras no parlamento. Temos que ficar atentos a isso. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos vê pela TV Senado, também pelas redes sociais, eu subo a essa tribuna para falar o que eu já venho falando há algum tempo, sobre a preferência do governo que está no Palácio do Planalto em governar para os ricos, com os ricos e pelos ricos. Aliás, isso a gente diz desde a época em que nós tivemos a discussão do malfadado impeachment, do golpe, que foi a única coisa possível para interromper 4 mandatos consecutivos do Partido dos Trabalhadores, quero repetir isso da tribuna, e nós já avisávamos. Este golpe está sendo feito para desmontar o estado de bem-estar social mínimo construído no Brasil. Denunciamos isso muito, falamos de números, falamos sobre a consequência na vida das pessoas. E agora, nesse final de semana, um jornal, que é um jornal de circulação nacional, portanto, da mídia tradicional, que eu acredito que a classe alta do país não vai questionar, porque a Folha de São Paulo traz em sua manchete dizendo exatamente o que nós dizíamos. Esse é um governo dos ricos, pelos ricos e para os ricos. Até agora, tudo que o governo Temer encaminhou, senador Paim, tudo foi para a classe A ou B do Brasil. Não foi para os pobres. Classe C, D, esses não estão nos planos do governo. E eu vou começar dizendo o que ele fez. Em relação a planos de saúde, o governo criou um grupo para discutir a criação de planos de saúde reduzidos, para substituir o SUS. Isso já ganhou o primeiro aval da ANS na última semana. E no Congresso, a comissão deve propor mudanças em prol das operadoras. Esse mesmo Congresso que tirou a Dilma e que dá sustentação ao Temer. Então, na saúde, é o que nós estamos vendo de desmonte. Aliás, o ministro da Saúde é um verdadeiro desastre. Mas hoje ele falou mais uma pérola, que cabe ser registrada aqui. Ele disse o seguinte: temos hospitais demais no Brasil. Temos hospitais demais no Brasil. Como que ele chegou a esta conclusão? Vendo as filas das pessoas esperando por hospitais? Vendo o desespero das pessoas não tendo uma UTI para poder internar a pessoa da sua família? Em que planeta esse ministro está? Pois bem, então, na área de saúde é isso. Além de atentar contra os mais médicos. Que se Cuba não dissesse que ia tirar todos os médicos pelo que eles estavam fazendo, eles não iam parar, porque eles estavam propondo ações para que os médicos de Cuba ficassem aqui e deserdassem de Cuba, para eles fazerem um projeto sem a necessidade de ter um convênio com Cuba. O que eles não entendem é que os médicos cubanos que estão aqui têm outra cabeça sobre medicina. Atendem pobre, moram no meio dos pobres, conversam com os pobres. Não é o sistema atual que nós temos, mas esse é o ministro da Saúde e o governo da saúde deles. É um governo para os ricos, para as operadoras de saúde. E vão fechar o hospital. Estou até vendo. Vão começar a fechar o hospital. Eu quero saber o que a bancada que apoiou o Temer aqui, tirou a Dilma, vai falar. Porque não adianta só vir criticar, tem que pedir desculpas para a nação por isso. Terceirização, senador Paim. Em março de 2017, o Congresso aprovou, com o apoio de Temer, projeto que liberou a terceirização no país para qualquer ramo das empresas, incluindo o principal na chamada atividade fim. Nós denunciamos muito isso aqui, Vossa Excelência denunciou isso, mas isso atendia uma reivindicação dos patrões, do patronato, de quem tem mais dinheiro no país. O pré-sal. Em novembro de 2016, o Temer sancionou um projeto e apoiou que tirou da Petrobras a obrigatoriedade de ser operadora única do pré-sal, regra criada no governo Dilma. Nós estamos entregando os nossos campos do pré-sal
onde nós temos uma das maiores quantidades de petróleo, para empresas estrangeiras. Porque eles também não deixaram as empresas nacionais, alegando que elas estavam na Lava Jato, participar da concorrência. Só que todas as estrangeiras que estão participando, todas, ExxonMobil, Shell, todas, têm processo de corrupção nos seus países, ou em países onde operam poços de petróleo. É a vontade de entrega do Brasil. Vamos entregar logo, é isso que eles querem. Então, é um governo para quem? Para quem detém maior recurso, para os ricos, para os gringos. Dívidas da empresa. O governo lançou neste ano um programa de refinanciamento de dívidas tributárias das empresas. A medida já está em vigor, mas o Congresso está discutindo, porque é uma medida provisória, e está ampliando. Ou seja, nós estamos dando desconto de até 90% sobre juros de dívidas com empresas com o fisco. Por que nós não cobramos delas e não deixamos intacto o orçamento da assistência social, que paga o Bolsa Família? Não, nós temos que dar para os empresários, porque a cabeça desse governo é essa. É a cabeça que governa para 20% do povo brasileiro. O resto é detalhe, senador Paim. Se morrer, eu não sinto, não piso lá, não vivo. Essa gente que está no Palácio do Planalto não pisa o chão poeirento, não vai para a periferia, não conhece o drama da população pobre, nunca entrou na Rocinha, nunca foi numa favela. Nunca foi. Desafio aqui a dizer um que está no governo. O Temer sei que não foi, ministro, qualquer um, que tenha ido ver a realidade do povo. Queria ver eles fazendo caravana como o Lula. O Lula fez caravana em 2003, fez caravana antes de assumir o governo, para conhecer a realidade do povo. Por isso sabe o que o povo precisa, sabe quando entra num governo o que tem que fazer. Por isso ficou 2 governos consecutivos e elegeu sua sucessora. E para tirarem, ficaram 4 mandatos. Para tirarem, precisou um golpe parlamentar, que agora parece que já estão se assanhando em fazer um golpe militar. Mas sigamos aqui. Tem também a pauta conservadora. Além da pauta para os ricos, é a pauta para não deixar o povo ter consciência. E também para não deixar defender o que a gente chama de direitos das minorias. Por pressão das bancadas religiosas, o Ministério da Educação retirou da base curricular todas as menções à identidade de gênero e orientação sexual, como se isso fosse o grande problema da nação. Esse fosse o grande problema de desestabilização da nossa sociedade. Esse não é o grande problema. Essa é a solução. O que o governo tem a ver com a orientação sexual das pessoas? Nada. Não é da conta dele. Não tem nada. O que é que o governo tem a ver com a luta das mulheres contra a violência, contra o seu empoderamento? Nada. Não é da conta dele. Para que fazer isso? Isso é um absurdo. Mas é isso que nós vemos, um governo conservador. Eu disse aqui várias vezes, um governo que tirou a Dilma de homens brancos, ricos e mais idosos. Nada contra os mais idosos, mas não colocar a diversidade da juventude, a diversidade das mulheres, a diversidade de raça num governo, eu estou passando a mensagem que essas pessoas não são importantes, nem para o orçamento público, nem para as políticas públicas e nem para o relacionamento na sociedade civil. Mas vamos continuar que tem mais. Aí agora nós temos outra proposta da bancada religiosa que está andando a passos largos e que tem apoio do governo, que é a dita escola sem partido, com a cândida defesa de dizer que uma escola não pode ser partidarizada. Claro que não pode. Agora, deixar de discutir política na escola? Como é que você vai discutir o nazismo? Como é que você vai discutir a história do Brasil? Como é que você vai discutir os movimentos políticos e populares que nós tivemos? Quando a professora for falar de nazismo, ela não pode colocar para as crianças ou para os adolescentes qual é o valor dela sobre o nazismo? Vai ter que dizer assim, não, olha, é o seguinte, teve um período na nossa história que é o nazismo, mas eu não vou dizer se é bom ou se é ruim, porque a nossa escola aqui é sem partido, eu não posso omitir minha opinião. Mas ele fez isso, 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 mas também não posso dizer se é bom, porque é exatamente isso que eles querem. É uma vergonha despolitizar a sociedade. Tem medo da politização, tem medo que o povo tenha consciência crítica. A escola tem que tratar de tudo. E a pessoa, no seu livre-arbítrio, com a sua liberdade, tem condições de optar pelo que ela quer pensar e defender. Mas isso está acontecendo. Mas vamos para frente. Não bastasse isso, terras indígenas. Nenhuma terra indígena foi homologada por Temer em 16 anos, contra 21 no governo Dilma.
aprovaram o parecer da AGU, que coloca um marco temporal. Se até a Constituição de 1988 não tivesse índios sobre uma determinada terra, mesmo ela sendo indígena, ela não poderá mais ser demarcada. É isso que nós estamos vendo nesse governo. Nós viramos alvo, o Brasil, de crítica internacional pelo tratamento que nós estamos dando aos nossos índios e à Amazônia. Devíamos ter vergonha. Essa casa devia se posicionar francamente contra isso. Mas vamos lá, tem mais. Questão fundiária. Temer sancionou a lei da grilagem, com legalização de áreas invadidas por particulares que vão até 2.500 hectares. E retira as exigências ambientais para a regularização fundiária. Então, quem foi lá, grilou terra, vai ter regularizado. Agora, na questão de terras indígenas, nenhuma demarcação. Da reforma agrária, niente. Também nenhuma desocupação, como que a gente fala, nenhuma paga pela terra para que ela seja colocada em favor dos sem terras, em favor daqueles que a ocupam. Meio ambiente, o caso Renca. A liberação de áreas protegidas para exploração mineral a grandes empresas do setor. Enfraquece o licenciamento ambiental com projeto avançado na Câmara, de relatoria do Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Isso o governo apoia. Da Renca, ele até recuou, suspendeu. Mas não sei se vai conseguir, porque o compromisso dele não é com o meio ambiente, o compromisso dele é com os interesses empresariais que estão lá para fazer a exploração do minério. Aliás, o presidente Lula vai visitar a Amazônia essa semana. Vai lá na área do Renca, vai também visitar o Amapá, vai visitar o Acre, e vai visitar justamente porque ele acha importante para dizer o que foi feito nos governos dele. Dele e da presidenta Dilma, foram os governos que mais avançaram em proteção e conservação ambiental, que mais reservas fizeram, que mais ampliaram a redução do desmatamento. Nós chegamos a um momento no governo Dilma que nós tínhamos menos de 5.000 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Agora nós temos já o triplo, o quádruplo disso. Uma vergonha, mas também com o governo dando essa mensagem, podem explorar. Não deve ter nenhuma fiscalização lá. Tiraram o Exército de lá. Agrotóxico. A Casa Civil elaborou medida provisória para alterar a legislação para o uso de agrotóxicos, que modifica a forma de avaliação para aprovação de substâncias. Vai mais rápido. Ou seja, a preocupação com a saúde da nossa população que vive no campo, nenhuma. Agora, com agrotóxico, vamos lá. Vamos ter mais agrotóxico. Com a agricultura familiar, nenhuma. Com os sem terras, com o movimento campesino, nenhum. Estão acabando com o programa de aquisição direta de alimentos. Um dos programas que deu mais certo, que levou renda ao campo. Não tem mais aquisição direta de alimentos. Vão acabar também da educação, que a educação comprava direto do produtor. Mas para os grandes tem. Para os grandes tem o agrotóxico, para os grandes tem a relativização do marco na questão da defesa do meio ambiente, para os grandes tem uma ampliação das terras agricultáveis, independente do que isso signifique para o Brasil em termos de meio ambiente. Vendas de terra para estrangeiro. Tem um projeto preparado aqui que autoriza a compra de até 100.000 hectares a terras de estrangeiro, desde que o comprador abra seu capital. Nós vamos vender o território, já não bastou entregar o petróleo? Agora nós vamos vender o território também? Que país de quinta nós vamos virar? Isso tem a ver com a nossa soberania. Dívidas rurais. Em agosto de 2017, o governo reduziu a alíquota do Fundo Rural e permitiu o parcelamento de dívidas em até 180 vezes com redução de multas. E agora deu anistia também para grandes devedores. Mas na Previdência Social, quer arrecadar dinheiro, senador Paim, e quer tirar a aposentadoria especial do agricultor, do trabalhador rural. Mas para os grandes está aqui, ó. Deixa a dívida. Perdoa. É sobre isso que nós estamos falando, para quem que se governa nesse país. Esse governo governa para os ricos, para 20% do país. A Amazônia. Temer recuou de 2 medidas que reduziram a proteção de 587.000 hectares na Amazônia. Porém, em julho, reenviou ao Congresso proposta que enfraquece a proteção do Jamanchim. Quilombolas.
tem paralisação da demarcação de territórios. O valor gasto com indenizações de imóveis para fazer a demarcação de quilombolas caiu de 13,2 milhões para 3,5 milhões em 2017. Para reconhecimento dos territórios, queda de 2,1 milhão. É isso que nós temos. Aí você vai para o orçamento, senador Paim. Aí você vai para o orçamento e nós temos cortes em cima de cortes. E sabe onde é que caem os cortes? Para os pobres. Pobre paga a conta nesse país. Pobre já paga imposto, que rico não paga. Aliás, uma série de matérias em jornais nesse final de semana, criticando o sistema regressivo tributário brasileiro e falando que pobre paga a maior conta. E agora pobre perde no orçamento. O Bolsa Família, que em 2015 eram 14 milhões de famílias, agora tem 12 milhões. Com agravante, nós temos 15 milhões de famílias no Brasil que não tem ninguém empregado formalmente. É um levantamento do IBGE. Então, está aumentando o desemprego e nós estamos cortando o Bolsa Família. Isso não existe. O Bolsa Família é um seguro social. E agora a pérola do ministro disse que vai fazer um programa de desligamento incentivado do Bolsa Família, um PDV, porque a cabeça deles é empresarial. Vai dar cursinho e vai dar um microempréstimo para quem sair do Bolsa Família para fazer seu negócio próprio. Num país que a economia está no chão, que você não tem o comércio circulando, que cabeça tem esse homem? Aí o SUAS, o CRAS, o abrigo de crianças, de idosos, pessoas com deficiência, de 2,4 bilhões, eles cortaram para 67 milhões, 97% de corte. A inclusão de famílias em situação de pobreza saiu de 40 milhões de reais para 19 milhões. O programa de compra de alimentos da agricultura familiar, é isso que eu falei aqui, saiu de 600 milhões no governo da Dilma para 750 mil. 750 mil. Gente, eles tinham que ter vergonha de fazer isso. Mas os 6 bilhões dos ruralistas do Fundo Rural perdoaram. Aqui parcelaram a dívida. Essa gente não precisa. Essa gente come todo dia. Quem não come são esses. Quem passa fome e vai para o sinaleiro são esses aqui. Esse governo é um governo que não tem alma, não tem coração. A educação nas universidades, o orçamento caiu de 13 bilhões em 2015 para 5,9 em 2018. A educação básica de 7,4 para 3,5. A educação tecnológica de 8 bi para 2,8. E ainda tem a disfarçatez de dizer que educação é prioridade. E a base dele também. Porque a maioria dos senadores que apoiam ele e que apoiaram o golpe vem aqui fazer discurso da educação, que a educação precisa de dinheiro, a educação precisa de recurso. Eu quero saber o que vão falar desses cortes aqui. Se vão resistir? Isso aqui foi a emenda 95, que os senhores aprovaram aqui. A emenda que congelou por 20 anos investimento e que cortou recursos para o orçamento. E aí tem mais, defesa nacional, cultura, segurança pública, um corte de 65%. É isso que sobra para o povo, junto com a reforma trabalhista e junto com a reforma previdenciária. É esta pauta que sobra para o povo. Então, eu não posso dizer aqui que esse governo é um governo dos ricos? Está aqui em números, é um governo dos ricos. O orçamento de 18 traz o menor investimento desde 2009. E o maior déficit da história. Eu não sei se vocês sabem, mas no governo Lula e governo Dilma, por anos consecutivos, nós tivemos superávit. Sabe o que é o superávit? É economia de recursos. Eu arrecado mais e gasto menos. E disseram que o Lula e a Dilma eram irresponsáveis. Só um ano da Dilma, 2015, em 2015, nós tivemos um déficit. E que foi muito pequeno. Sabe quanto é o déficit do Temer? 189 bilhões. 189 bilhões. E sabe por que eu falo isso aqui? Porque eles deram o golpe e tiraram a Dilma dizendo que ela tinha descontrole orçamentário. Uma parte, na sequência, senadora Ana Amélia, que tinha descontrole orçamentário. Foi por isso que tiraram a Dilma. Que ela fazia mal ao orçamento, às contas públicas. Eu queria que o Temer explicasse aqui os 189 bilhões, porque disseram para o povo que era só tirar a Dilma que tudo ia melhorar. Lembra, senador Paim? Tudo ia melhorar. Ia melhorar as contas públicas, a economia, a vida das pessoas. Onde é que está a melhora?
Onde é que está? Eu queria que os senadores soubessem aqui quem apoiou esse golpe e dissessem aonde está a melhora deste país e dissesse com números, porque eu tenho condições, sim, de rebater os números que eles acham que é positivo. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Olha, senadora, quem devia estar falando aqui era o líder do governo, não sou líder do governo, mas estou ali fazendo essa parte por ter votado e votaria novamente o impeachment de Dilma Rousseff, porque os fatos são relevantes e são vigorosos. Primeiro que ela dizia, falava muito da sua honestidade, está envolvida nas delações também com responsabilidade na Operação Lava Jato. Ponto. Segundo, a senhora disse que os números são péssimos. Eu estou olhando a economia, não estou olhando a política, nem eu estou olhando o Temer. O juro é o mais baixo dos últimos tempos, a inflação é a mais baixa e está mais de 35 mil novas carteiras assinadas de emprego para um governo como o seu, que deixou 14 milhões de brasileiros desempregados. Dizia-se que o Getúlio era o pai dos pobres, a Dilma foi a mãe dos bancos, a mãe dos ricos, porque ela beneficiou com esses incentivos a torto e a direito as grandes empreiteiras, não foram as pequenas e médias empresas, mas as grandes agora envolvidas nesse grande escândalo da Lava Jato. Portanto, eu votei no impeachment e votaria de novo pelo descalabro que o governo Dilma deixou para o país, que foi exatamente todo esse descontrole, toda essa situação de gasto além da sua capacidade. Isso é irresponsabilidade, isso é crime de responsabilidade fiscal. Não tenho dúvida que a senhora votaria novamente. A senhora tem lado nessa história e não é dos mais pobres. Só para dizer que os juros estão baixos porque não tem economia. A economia está no chão. Por isso a inflação também está no chão. 35 mil empregos, nós temos 13 milhões de desempregados. Onde é que está a melhoria disso? Não faz nem cócegas. E vão cortar o Bolsa Família e deixar os pobres morrerem? É um governo dos ricos, sim. Gostem os senhores ou não. Tiraram a presidenta Dilma e colocaram um governo dos ricos. E todos envolvidos na Operação Lava Jato. A Dilma e o PT não têm malas de dinheiro, não têm constas no exterior, não têm as provas que têm contra o... Eu não estou nessa operação. Eu não estou. Não estou falando da senhora, estou falando do governo que a senhora apoia. Todo esse governo está aí, exatamente apoiado pela senhora, colocado pela senhora, com um monte de problemas. E aí dizem que o PT era o problema. Onde é que estão as malas de dinheiro do PT? Onde é que estão as contas no exterior do PT? Onde é que estão os telefonemas gravados do PT? Onde é que estão os acordos feitos pelo PT gravados? Até agora só delações, delações, delações. Tá tudo na mão do Sérgio Moro. Lula continua subindo nas pesquisas. Sabe por quê? Porque contra fatos não tem argumentos. Gostem vocês ou não, contra fatos não tem argumentos. Na época de Lula, se comia nesse país. Na época de Lula, tinha crédito nesse país. Na época de Lula, tinha emprego nesse país. Na época de Lula, tinha dignidade. O povo brasileiro caminhava de cabeça erguida. O povo brasileiro era tratado com decência. Agora virou estatística, virou resto de orçamento. Pobre não tem mais vez nesse país, infelizmente. Obrigada, senhor presidente. A rejeição de Lula é a mais alta de todos os candidatos.